Você já parou para pensar no poder que a sua mente exerce sobre a sua vida? Nas emoções, decisões, saúde, relacionamentos? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Espírita Fraterno, canal de estudos e divulgação da doutrina espírita. Dando continuidade ao programa Conhecendo a Doutrina Espírita, apresentamos hoje o quarto episódio da série O que diz o Espiritismo, onde conversamos sobre temas importantes da doutrina. Antes de tudo, eu preciso deixar claro que é fundamental, é muito importante, que você se inscreva no canal se não for inscrito. Assista esse vídeo até o final e clique no like, aquele joinha, aquela mãozinha. Não custa nada, você não tem que pagar nada, com isso não assume compromisso com absolutamente nada. Então, aproveita agora, nos ajuda e deixa o like, ajuda a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é a força do pensamento. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que o pensamento fosse uma coisa assim abstrata, né? Mas a ciência mostra que o pensamento é um processo bioelétrico, é bioquímico, real, produzido pela atividade sincronizada de bilhões de neurônios. Muitos cientistas, ao longo do tempo, já demonstraram que os nossos pensamentos são emanações de energia. Ou seja, pensar molda literalmente o cérebro, a nossa vida. Temos dito constantemente que o pensamento é norteador da vida e que o universo atende às nossas concepções mentais. Existem muitos, mas muitos testemunhos dessa força do pensamento positivo e até dos negativos também, né? Que influenciam diretamente nas nossas vidas. A vida mental é de muita relevância porque ela é a fomentadora de necessidades reais ou falsas, assim como mantém a memória de todos os acontecimentos. Por isso que a recomendação de não pecar, entre aspas, não pecar, por pensamentos é muito válida, conforme aquelas palavras lá do Cristo. Lembra que ele disse: todo aquele que olhar para uma mulher com cobiça, já no seu coração adulterou com ela. É um exemplo. Porque o que nós pensamos é o que nós emanamos. Se ficamos com algo em mente, nós atraímos energias semelhantes e acabamos por influenciar os resultados gerados a partir desses pensamentos. O Espiritismo nos explica que o pensamento, como já falamos, não é algo abstrato. É uma energia real. Irradia, influencia, cria e transforma. O pensamento é uma das maiores forças do universo, capaz de atuar sobre o fluido universal. Lembra, não sei se lembra que eu comentei sobre o fluido universal no primeiro episódio dessa série, o que diz o Espiritismo, quando eu falei lá naquela questão sobre o espírito. Ou seja, pensamos e influenciamos. Pensamos e movimentamos forças ao nosso redor. Pensamos e atraímos aquilo que está na mesma vibração que a gente está. Os nossos pensamentos influenciam não apenas nossas emoções, mas também a interpretação que fazemos da realidade. Pensamentos negativos, recorrentes, né, criam uma espécie de filtros mentais que alteram a nossa percepção das coisas. E do ponto de vista de comportamento, estudos ao longo desse tempo já mostraram que pessoas com padrões mentais positivos são mais propensas a detectar oportunidades, enquanto padrões negativos ampliam até a percepção de ameaça, por exemplo.
A gente fica com receio de tudo. A mente como emissora e receptora. Manter o quanto possível o pensamento lúcido e tranquilo, como um lago sereno. É o ponto ideal que todos devemos alcançar, para então construir nessa paisagem nobre e serena, tranquila, as futuras programações do nosso comportamento, da evolução. A disciplina mental é urgente, é necessária em qualquer fase da existência e deve ser encarada e treinada para virar um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Isso é próprio do ser, né? A dimensão espiritual influencia diretamente, diuturnamente em nossos pensamentos. No Livro dos Espíritos, na questão 459, a pergunta diz assim: os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos? E o benfeitor responde: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que a maioria das vezes são eles que vos dirigem. Olha só. Mas essa influência também não é por acaso, não é do nada. Não surge simplesmente. A sintonia se dá pela qualidade dos nossos pensamentos. Quando nos mantemos em vibrações de serenidade, gratidão, confiança, propósito no bem, entramos em contato com espíritos afinados com o bem. Quando alimentamos irritação, pessimismo, orgulho, até culpa, nós sintonizamos faixas inferiores. É como se a mente fosse uma estação de rádio. Para você querer ouvir outra música, não basta simplesmente você mudar. Querer ouvir outra música simples, é preciso mudar a frequência, não é? Isso é natural. Nós não estamos sempre perto de pessoas com quem nos identificamos e gostamos? Vamos imaginar que você chega numa festa com muita gente, mas você foi sozinho. Tudo bem. Quando chega lá na festa, vai procurar se enturmar, né? Com pessoas, em grupos, né? Vai ficar perto de pessoas com que se identifica, né? Se você não encontrar, até encontrar alguém que pense e haja como você continua procurando. Os desencarnados agem da mesma forma, afinal, a única diferença é que eles estão em outra dimensão, mas carregam os mesmos sentimentos. E isso temos dito incontáveis vezes. Não é porque está desencarnado que virou santo, né? Então, carregam os mesmos sentimentos que você, que eu, que todo mundo, que carregavam antes. O pensamento cria ambientes. No livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, ele descreve situações em que o pensamento humano plasma formas, cria imagens vivas e movimenta a energia, estruturando ambientes espirituais. Isso acontece tanto no plano espiritual quanto aqui. Já reparou como certos ambientes parecem pesados, enquanto outros parecem leves? Como certas pessoas trazem paz quando chegam, enquanto que outras deixam o clima meio tenso, né? Nada disso é por acaso. Somos emissores e receptores contínuos. O que irradiamos e captamos influencia o ambiente ao nosso redor. A neurociência chama isso de ressonância emocional. Alguns chamam de sincronização neural. É um fenômeno no qual as mentes têm a tendência de sincronizar padrões quando compartilham o mesmo clima emocional. Isso é a ciência que diz. O pensamento e a saúde. A mente é o espelho da vida em toda parte.
Essas foram palavras de Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Os pensamentos agem sobre as células do corpo e influenciam a saúde física. É por isso que sentimentos como medo, raiva, angústia acabam drenando as nossas forças. Da mesma forma, a esperança, o otimismo, a fé entram como verdadeiros remédios, não é? A ciência moderna já até estuda isso profundamente. Tem um segmento chamado pseudoneuroimunologia. Quase que eu não consigo falar e torço a língua, né? É um campo que estuda a relação entre mente, sistema nervoso e imunidade. Mostra que pensamentos negativos persistentes aumentam níveis de cortisol, reduzindo defesa imunológica e favorecendo doenças. Outros estudos publicados demonstram que práticas como meditação, respiração tranquila, profunda, visualizações mentais positivas reduzem a inflamação, regulam hormônios, melhoram marcadores de saúde. Ou seja, a mente influencia diretamente, objetivamente, o corpo. A responsabilidade espiritual do que pensamos. Se o pensamento cria, irradia e transforma, então ele também constrói o nosso futuro espiritual. Os espíritos superiores não pedem que a gente tenha pensamentos perfeitos, né? Eles sabem que nós estamos aprendendo, estamos nos aperfeiçoando. Eles nos convidam a cultivar vigilância. As palavras de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. São exatamente nesse sentido. Vigiar não é desconfiar de tudo. É cuidar da direção da nossa mente. É perceber quando nós estamos alimentando o que não faz bem e redirecionar a vibração exatamente para não permitir influência negativa. E essas influências negativas estão à nossa volta o tempo todo, constantemente. Como estabelecer a força positiva do pensamento? Não existe fórmula mágica para fortalecer o pensamento. Mas algumas atitudes podem ajudar, e muito. Prece curta e sincera. Mesmo que seja apenas Senhor, ilumina meus pensamentos agora. Uma prece curta, sincera. Pausa e respiração. 2 minutos de silêncio com olhos fechados e respiração profunda, algumas vezes por dia, pode mudar o seu comportamento de um dia inteiro. Substituição de ideias. Toda vez, quando seja atingido por uma ideia ruim ou fútil, mesmo que ela seja interessante, isso acontece o tempo todo, né? Tenta substituir essa ideia por uma outra de nível mais elevado. Leitura edificante. Quando nós estamos lendo, nós formamos imagens mentais das palavras, né, do texto, né? Dessa forma, esta construção mental vai refletir diretamente no seu corpo e no seu comportamento. Aliás, hoje em dia, as pessoas não ficam somente na leitura. Antigamente, que não tinha outra coisa para fazer. Uma grande parte das pessoas hoje em dia tem hábitos de ver vídeos, seja de filme, de palestra, de entrevista, né? Então, nesse caso, procure temas que contribuam com o seu bem-estar, que te elevem. Caridade em qualquer forma.
quando a gente ajuda alguém, o nosso campo mental se ilumina. Não é verdade? Tem um certo bem-estar. Gratidão diária. Mesmo por coisas pequenas, como um sorriso, um momento de descanso, uma comida. Agradeça em pensamento pelo que está tendo ali. A força do pensamento, ela não se desenvolve de um dia para o outro. Ela precisa ser treinada, cultivada, aprimorada. E mesmo assim é difícil, mas a gente tem que insistir. Digamos assim, o pensamento é a semente. A vida é o terreno. E nós somos o jardineiro. Se a gente cultiva bons pensamentos, a colheita certamente será luminosa. Cada escolha mental é um passo na construção da evolução. Eu desejo que hoje e todos os dias a gente escolha pensar com mais amor, mais altruísmo, mais humildade, mais clareza e mais pureza. Bem, minha gente, chegamos ao final deste episódio. Agradeço por acompanhar o nosso trabalho e espero encontrar vocês aqui novamente no próximo episódio da série O que diz o Espiritismo. Eu faço votos que de alguma forma, de alguma maneira, tenha sido útil para vocês. Fiquem na paz.